que eu quero compartilhar com vocês hoje. E é o seguinte, antes de ler, eu queria conversar com vocês um pouquinho aqui. Hoje em dia, não sei se vocês concordam comigo, mas hoje em dia a gente vive no mundo da meritocracia, do merecimento. Vocês concordam? Estamos em poucos aqui, tem uma galera que está viajando e passeando. Eu posso citar nomes, isso que é legal. Não é a gente mais, não, estou brincando. Vocês concordam? Vamos dar alguns exemplos, tá? Você trabalha o mês inteiro. Até que trabalha? Você trabalha o mês inteiro. O que você quer no final do mês? Hã? Receber o salário. A mascada. O dinheiro. Porque você é digno do teu dinheiro, do teu salário, certo? Você trabalhou o mês inteiro, se esforçou, levantou cedo, então você merece o teu dinheiro, certo? Você estuda para uma prova. Quem aqui estuda? Você estuda para uma prova. Estuda e você vai bem na prova. Na verdade, você quer ir bem na prova, né? Aí você tira uma nota 10. Você tira uma nota 10 porque você mereceu tirar, concorda comigo? Você mereceu tirar uma nota 10, você estudou, ficou acordado, né? De repente foi dormir tarde, acordou cedo, aquela coisa toda. Então a gente vive num mundo de merecimento, né? Se você é gentil com uma pessoa, você espera que a pessoa tenha essa reciprocidade de ser gentil com você, certo? Sim ou não? Sim. Você espera, nem sempre acontece, mas você espera, né? Que você seja gentil com você. Então a gente vive num mundo de merecimentos, em que a gente sempre está sendo busca ser reconhecido, busca méritos, e também vivemos um mundo de troca. Você concorda? O que eu acabei de dizer aqui, quando eu sou gentil com uma pessoa, eu espero que em troca ela seja gentil comigo, né? Isso também é uma troca. Então, é baseado em meritocracia e troca. Nós pensamos aqui, por exemplo, na igreja, né? Se eu orar mais, Deus vai me abençoar mais? O que vocês acham? Sim ou não? Se eu for na igreja todo domingo, Deus vai me amar mais por isso? Se eu parar de fazer uma coisa que eu estou falando de errado, se eu parar de pecar numa área da minha vida, Deus vai me aceitar melhor do que o meu irmão? Vai me aceitar mais do que... Se eu parar de pecar numa área que eu tenho pecado, Deus vai me amar e me aceitar mais do que o Juliano? O que vocês acham? Sim ou não? Está todo mundo quietinho. Eu acho que sim. Pessoal, o que eu quero falar hoje é algo que quebra totalmente essa lógica de meritocracia e essa lógica de troca. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre graça. Não é sobre a tia Graça, é sobre graça. Certo? Quem aqui já ouviu falar sobre graça? Quem aqui sabe o que é graça? Amém. Eu gostaria de ler com vocês aqui o texto que está no livro de Efésios, no capítulo 2, e no versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Todos acharam? Fala o seguinte, né? Olha só. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos ficaram queimando no meu coração. Eu até comentei com o Fê, né? Cara, Deus falou muito sobre graça. E na verdade, eu vou citar um pouco o Fê, porque ele ficou praticamente essas últimas 2 semanas direto comigo, mas a minha esposa não tem ciúme, né? E a gente foi se ministrando, e em todos os lugares que a gente foi, Fê, em todos os lugares que a gente foi, eu senti
a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Até naquele momento, Fê, que eu me estressei um pouquinho com aqueles conectores lá do DVR, que eu não consegui tirar uns conectorzinhos lá, fiquei um pouquinho chateado. Mas até aí eu vi a graça do Senhor. E o que é a graça? Para a gente falar um pouquinho sobre essa graça, a gente tem que falar sobre o que ela não é. Hoje também tivemos a oportunidade, né? Hoje é residência, né, gente? Hoje era sobre graça, a gente falou sobre graça, eu falei, ó, depois vamos completar isso aqui na hora da palavra. O que a graça não é? Graça não é passar a mão na cabeça, e não é Deus fingindo que não existe o pecado. O pecado ele é sério e tem consequências graves. A Bíblia fala que as consequências do pecado é a morte. A graça não é uma troca, não é Deus me dá o céu e eu te dou o meu bom comportamento. Graça não é algo que você ativa com um botão, né? Você ativa ali, faz boas obras e ganha graça. Não é nada disso. E aí eu fiz uma analogia aqui muito importante antes da gente seguir conversando. Falei isso com o Jankel ali no discipulado, né? Imagina que você tem uma dívida de 100 milhões de reais. Está repreendido, né? Mas imagina que você tem uma dívida de 100 milhões de reais, porque você começou a gastar, pediu um empréstimo daqui, tirou um empréstimo dali, né? Você se endividou, criou uma bola de neve, e aí o banco está te cobrando, e vamos supor que tem uma lei lá que vai prender você se você não pagar isso, então você está sendo condenado. Então o juiz lá e decreta, você está condenado, você vai para a cadeia porque você não pagou. Você tem 100 milhões? Não tem, então você vai para a cadeia. E aí de repente uma pessoa aparece e paga esses 100 milhões, assim, um cheque, e fala assim, eu pago a dívida desse rapaz aí, dessa moça. Eu pago. E aí o juiz, ok, você está livre. Eu tenho 3 perguntas para vocês. Como vocês se sentiriam se isso acontecesse com você? Você está devendo 100 milhões de reais no banco, você vai para a cadeia, você vai preso, e de repente uma pessoa chega e fala, eu pago a dívida. Como você se sentiria nesse momento? Talvez aliviado, estava condenado, né? Talvez você vai se sentir constrangido, caraca, pagaram a minha dívida, né? Talvez uma pessoa que você não conhece, caraca, uma pessoa que eu nem conheço pagou a minha dívida, me constrange, né? Você ficaria feliz de não ser condenado? Sim ou não? Você ficaria constrangido? Você poderia se gabar de sair da prisão? Ah, não fui preso. Você teria esse direito? Então, a graça é isso. É quando nós não merecemos, e mesmo sem merecer, o Senhor faz por nós. É um presente. A Bíblia fala aqui que não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não existe nada que nós façamos para merecer a graça, e ainda assim o Senhor nos alcança com ela. Quando a gente não merece, o Senhor ainda nos dá a salvação. Não é isso que acontece com nós. Nós antes estávamos condenados. Qual era o nosso destino? Era o inferno. Mas o Senhor veio e pagou o preço da nossa dívida. Por amor. Por amor. Por graça. Porque a graça tem muito a ver com a bondade, com o caráter de Deus. Deus é bom o tempo todo, amém? O tempo todo Deus é bom. A graça não vem de nós, vem dele. Tem muito mais a ver com Deus do que conosco. Pela bondade dele. Mesmo sem merecer, mesmo que o Ederson não mereça ser salvo, ainda assim o Senhor apresentou a salvação a mim. Ainda que o Felipe não mereça ser salvo, ainda que o Juliano, Vanessa, ainda assim o Senhor quer nos salvar. Ainda assim o Senhor diz, meu filho, minha filha, eu te amo. Eu quero ter relacionamento contigo. Eu quero morar eternamente contigo. Eu não quero que tu seja condenado. Eis aqui a salvação. E a gente pode aceitar ou não. Fiz uma comparação ali com o Janto. Eu peguei a chave do carro dele, que é uma chave bem bonitinha. Eu falei, cara, imagina que esse carro aí não é teu, é meu, né? E aí imagina que eu estendo a mão e falo assim, cara, quero te dar o carro, tá aqui. Aí o Janto ficou assim, não, eu não posso aceitar. Outra vez ele fala, obrigado, precisava de um carro. Quando é oferecido um presente para você, você precisa aceitar ou não. Vocês concordam?
Eu posso aceitar esse presente ou não. Nós precisamos entender que não existe nada que nós possamos fazer. O Senhor nos alcança pela graça, nós não merecemos, e Ele nos oferece esse presente. O que nós precisamos fazer? Precisamos aceitar esse presente e entender que não é pelo que eu faço, não é na força do meu braço, não é por eu orar mais, não é por eu ler mais a Bíblia ou que eu não faltar culto, que eu vou ter mais direito sobre algo, que eu vou ser maior que o meu irmão. Não significa que não é para fazer isso, gente. Pelo contrário, quanto mais nós orarmos, quanto mais nós lermos a Bíblia, nos aprofundarmos na palavra e termos relacionamento com Ele, mais próximos do Senhor vamos estar, mais fortalecidos com Ele nós vamos estar, né? A gente vai ficar mais fortalecido para não cair, para não pecar. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, que o Senhor te ama de maneira incondicional e imensurável. E é por te amar que o Senhor te oferece a graça. É por te amar que a graça te alcança. Muitas vezes, eu estava até falando essa semana com alguns amigos, conversei contigo também, né, filho? E falei, cara, olha como Deus nos abençoa. E eu estou para dizer, eu não mereço tudo isso que Deus me dá, não. Tenho um carro, talvez tenha uma casa, uma esposa, comida todos os dias. Mas se trata disso, não vem de nós, não é pela nossa força. O Senhor te dá porque Ele te ama, porque Ele te alcança com a sua graça. E por que a graça é tão incrível, né? Efésios 2, 8 ao 9, ele fala: pela graça sois salvos, não é pelo seu esforço, é pela graça, ponto de partida, por meio da fé. A fé não é um pagamento, é a mão aberta que recebe o presente. Mas o que é a fé? O que fala lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1? Quem é que sabe? Sabe que eu gosto desse versículo. Quem é que sabe? A fé é o quê? É a certeza, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé, você tenta ser bom para conquistar o amor de Deus. Vive cansado e com medo. Depois da graça, você vive porque já é amado por Deus. Aí é que está a diferença. Muitas vezes nós nos sentimos, hoje estamos falando sobre isso, depois do culto aqui dos homens, a gente almoçou e estava conversando com o Natan, né? E aí o Natan falou algo interessante, né? Ele falou, cara, eu fico muito feliz, né, de ver vocês tocando ali na frente, porque mesmo com a minha pouca capacidade, eu pude semear e tal. Aí o Fê falou assim, eu acho que você estima demais, hein, cara? E é verdade, né? Bênção, né? Humildade é bênção, mas às vezes a gente acha que a gente é incapaz, e a gente de fato é, e a gente precisa merecer o amor de Deus, a gente precisa fazer de tudo, né, para que Deus nos ame mais, como se a gente tropeçasse, a gente fosse acontecer algo ruim com a gente. A gente fica muitas vezes vivendo com medo, amedrontado, nossa, Deus vai me castigar, vou pegar meu carro, quando eu preciso, eu vou botar o carro, Deus vai me matar, né? Deus vai ficar irado comigo e algo vai acontecer. E na verdade, Deus já nos ama, você já é amado por Ele. Até tem uma frase que eu já ministrei aqui, que fala, quando nós entendemos que nós somos amados, e muito amados por Deus, mesmo sem merecer, nós começamos a querer viver para agradar aquele que nos amou primeiro. Nós entendemos que Deus já nos ama. Deus, Ele quer nos salvar, Ele quer relacionamento conosco. Não depende de nós. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Ninguém pode se salvar. Ah, mas eu ouvi falar que a salvação é individual. Ela é individual. É Deus com você, mas é Deus, é pela sua graça. A Bíblia fala, está aqui escrito, né? Pela graça sois salvos, pela bondade de Deus, Ele te dá a salvação. Pela vontade de Deus, Ele te dá a salvação. E aí nós ficamos pensando, tá, e essa parte do pecado aí? Não importa o que eu faça, não importa, não é eu que me salvo. Aí nós temos aquele outro detalhe que nós já sabemos. Nenhuma condenação é para quem está em quem? Em Cristo Jesus. Então como é que é o processo? Você conhece a Deus, a Jesus, conhece seu amor, entende que pela graça Ele já te amou, Ele se entregou por você naquela cruz, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de
tal maneira que enviou seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bondade, graça do Senhor, presente de Deus, favor imerecido. Aí você aceita o Senhor como seu único e Salvador, você crê e se batiza, como está escrito ali, você que crê e for batizado, a partir de então você está em Cristo e vive uma vida de arrependimentos. A graça do Senhor continua te cercando. Então, se eu errar e falhar, e eu reconhecer que eu errei e falhei, o Senhor, pela graça, te dá mais uma oportunidade. Você vai e se arrepende, entrega ao Senhor, e a Bíblia fala que nenhuma condenação há sobre a tua vida. Você já está salvo. Você já está salvo. Mas você precisa se arrepender, precisa estar nele. A Bíblia é claro quando fala que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, para aquele que está no Senhor Jesus. O inimigo não pode ir lá e te acusar, dizendo: ó, tal pessoa fez isso, tu viu teu filho fazendo aquilo, porque o Senhor já pagou o preço. O Senhor já pagou o preço dos nossos pecados, dos nossos crimes, das nossas transgressões. Ele levou com ele. Amém? Como a gente havia falado, né? A graça não é licença para pecar, é o poder de viver livre do pecado, movido pela gratidão daquele que pagou o preço. Nós servimos ao Senhor com gratidão e com amor, não por medo. A gente tem que ter temor, sim, mas a gente não tem por medo de algo acontecer. Nós temos que entender que nós já somos salvos. Se estamos em Cristo Jesus, nós estamos salvos. E só vimos a Ele por gratidão e por amor. Porque o amor dele nos constrange. Como que uma pessoa pôde morrer no meu lugar, morte de cruz, ser crucificado, passar por tudo aquilo, por todo aquele sofrimento, por me amar? Por me amar, o Senhor passou por aquele sofrimento. O amor dele nos constrange de tal forma que nós também passamos a amá-lo, amar aquele que nos amou primeiro, passamos a vida querendo agradá-lo. Nós estamos aqui hoje, nós servimos aqui no Ministério de Louvor e nós cantamos a Deus por gratidão a Ele, porque nós amamos e queremos ter relacionamento com Ele. Nós servimos na igreja, né, viemos aqui, nos reunimos, porque nós amamos ao nosso Senhor, porque somos gratos, não por o que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é nas nossas vidas e por quem Ele representa nas nossas vidas. E o Senhor falou forte no meu coração essa frase aqui, ó: pare de tentar merecer aquilo que Ele já te deu de graça. A dívida já foi paga e o presente está diante de você. Você só precisa aceitar o presente. E a gente vive pensando aquilo, né? Eu preciso merecer o amor de Deus, eu preciso fazer Deus me amar mais, eu preciso correr atrás. Você precisa fazer isso para ter relacionamento com Ele. Não existe nada que você possa fazer para Deus te amar mais, porque Ele já te ama, Ele já te ama de maneira incondicional. Não existe mais nada que você possa fazer para ter mais direito, porque Deus já te entregou. Tudo que Ele espera é que você diga: Deus, eu não mereço, mas aceito a Tua graça. O que está escrito atrás dessa camiseta aqui? Que é a camiseta, sabe? Buscai enquanto se pode achar. Buscai enquanto se pode achar. A graça do Senhor está sobre essa terra. A graça do Senhor nos alcança, amém? A graça do Senhor, como a gente ministra aqui, a gente canta uma música Glorioso Dia, Sou Grato, enfim. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa mão. Ele transformou a nossa vida, Ele curou as nossas dores. A graça dele nos alcançou. E a palavra fala: buscai enquanto se pode achar, enquanto a graça do Senhor ainda está aqui. Nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos buscar relacionamento com Deus, porque Ele nos ama mesmo que nós não merecemos, amém? E eu vi um pastor falando sobre isso. Eu achei bastante interessante. A mensagem aqui vai ser breve, mas uma história que fala sobre graça na prática, que é a história do filho pródigo. Quem é que conhece aqui a história do filho pródigo? Todo mundo, né? O que acontece? Eu vou repetir aqui, mas todo mundo já conhece, só para a gente ter um contexto. 2 filhos, né? Um dos filhos decide: não quero mais ficar nesse lugar, quero sair pelo mundo não fora, quero conhecer esse mundo aí.
Tem até uma música aí que fala, né, sobre o filho pródigo, fala, no mundo eu sou rei, tenho dinheiro, né? E aí ele pegou e falou pro pai dele, pai, me dá a herança que eu tenho por direito, que eu vou sair daqui, vou embora. E o pai deu, e ele saiu. O que acontece? Ele começou a gastar o dinheiro dele adoidado. Começou a conseguiu muitos amigos, entre aspas, né? Conseguiu muitos amigos. Esses amigos aí curtiam, bebiam, iam para festas com ele, enfim. Até que então ele gastou todo o dinheiro da sua herança. E o que aconteceu com ele? Ele ficou sem nada. Cadê os amigos agora? Esses falsos amigos, né? Que ele, enquanto ele estava com dinheiro para bancar tudo, para chamar essa galera aí, o pessoal estava junto, depois ele estava sozinho. Então ele ficou só, sentiu solidão. Esse cara começou a sentir fome também. Fome a ponto de querer comer a comida dos porcos, como vocês lembram ali. Eu imagino esse cara aí todo sujo, maltrapilho, fedendo talvez, estava trabalhando com porcos ali. Imagina ele olhar para a comida dos porcos e senti tanta fome a ponto de ir, pai, eu vou comer a comida desses porcos aí. E aí ele lembrou do pai e falou, pai, na casa do meu pai os trabalhadores têm abrigo, têm teto, as suas cabeças são bem tratados, têm comida, não tem solução, vou ter que voltar para a casa do meu pai. Mas, porém, eu não sou digno de ser chamado de filho dele. Imagina, pessoal, normalmente a gente recebe uma herança quando a pessoa já parte desse mundo, quando ela morre, né? Então, imagina ele pedindo a herança para o pai. Então é como se ele dissesse para o pai dele, para mim tu já está morto, me dá a herança, eu vou sair daqui. Ele não se preocupou naquele momento com o pai dele, com a família, com o irmão. Ele só queria o dinheiro dele e sair para o mundo afora. Então imagina que desrespeito para o pai dele, né? Não, pai, para mim tu já é morto, me dá a herança aqui, não vou nem voltar. A Bíblia não diz isso, foi eu e o Elis que está falando, não vou nem voltar aqui, eu morrer, não vou nem saber. E ele foi. E aí ele lembrou do pai, quando estava passando por dificuldade, o que ele fez? Não, vou voltar lá, vou implorar pelo perdão do meu pai e pedir para ele me tratar como trabalhador, porque eu não sou digno de ser chamado do filho dele. E aí ele volta. E o que a palavra fala? Que quando o pai dele avista ele fica esperando o filho chegar. O que acontece? Ele vai de encontro ao filho dele. E aí o filho dele fala isso, pai, não sou mais digno de ser tratado como teu filho, tratado como seus trabalhadores. O que o pai dele faz? Abraça ele, né? Fica feliz. O pai dele estava esperando ele, que estava esperando ele chegar. O pai dele lhe dá roupas novas, sandálias novas, coloca um anel no seu dedo, renova sua aliança e chama de filho. Tá, mas o que isso tem a ver com graça? Começa pelo fato de ele não se considerar um filho. Ele falou assim, ele reconhece que ele errou e falou, não, mas eu não sou digno de ser chamado de filho. Talvez ele merecesse de fato que o pai não tratasse mais ele como filho. Talvez ele merecesse de fato que o pai tivesse desprezo por ele. Tu pegou, pediu todo o dinheiro, não se importou comigo, nem com a tua família, nem com o teu irmão, saiu do mundo afora, gastou o teu dinheiro, e agora tu ficou sozinho, com fome, ficou nu, aí tu lembra que tem pai. A gente costuma falar isso, né? Lembrou que tem irmão, lembrou que tem pai, lembrou que tem tio, né? Isso é brincadeira, gente. Agora tu lembrou. E ele pensou, cara, eu não mereço, eu preciso merecer, eu preciso agradar o meu pai, ele tem que me tratar como um trabalhador, né? Eu tenho que me tratar como um dos seus servos. Mas o que o pai teve para com ele? Teve graça. Ele merecia o contrário do que ele recebeu. O pai dele abraçou ele, o pai dele demonstrou amor por ele. Imagina o pai dele falando, filho, eu estava te esperando. Filho, eu te esperei todos os dias. Imagina a alegria do pai dele no momento que o filho retornou para os seus braços. Mas também tem outro irmão, não tem? Porque o pai, quando recebeu o filho, ele fala, meu filho voltou, né? Mata aí um novilho, né? Um novilho bem gordinho, o mais gordinho que tiver aí, o melhor. Mata ele que a gente vai celebrar que meu filho voltou para casa. E aí o outro irmão ficou bravo. E aí, pai? Qual é que é? Eu estou aqui contigo todos os dias, eu não te abandonei, eu não pedi minha herança, eu trabalho por todas essas horas, e em nenhum momento tu ofereceu matar um novilho gordo para comemorar e celebrar comigo. O que o pai dele fala para ele? O que o pai dele fala para ele? Filho, tu não quer me ver, se tu queria matar um novilho aí, celebrar, né? O irmão representa o quê?
ele achou que por ele sempre obedecer ao pai, é importante não obedecer aos pais, por ele estar sempre ali presente, não reclamar de nada, fazer tudo que o pai manda, não pedir herança, ele era muito maior que o irmão dele, ele merecia muito mais. Esse cara não merece isso, esse cara merece que tu despreze ele, esse cara merece que tu mande ele embora, nem aceite nem como empregado. Eu fico imaginando aqui, né, o coração do irmão dele revoltado. Manda esse cara embora, esse cara. Então ele achou que por meritocracia, porque ele fez tudo isso, ele merecia muito mais do que o irmão. Ele representa também aquela pessoa que está na casa do pai e não usufrui das coisas, está sempre buscando merecer mais, querendo mais, achando que pode mais. Então são dois lados aí. Talvez as pessoas que não conhecem a Jesus são como esse segundo irmão. É mais fácil julgar e apontar. A Bíblia fala que quem julgar o nosso irmão tem que olhar a cara dos nossos olhos, fala muito comigo também. Então, às vezes, nós somos muito apontadores, acusadores, né? Diariamente, esse cara merecia. Agora teve aí um negócio no Rio de Janeiro, aí, né? Que está dando difamação, não quero nem falar nada aqui, eu só estou trazendo como exemplo. Mereceu morrer, não mereceu morrer, né? Tem que fazer, enfim. Só que o Senhor nos ama todos nós. Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que ele não pereça, mas tenha vida eterna. A graça dele nos alcança. A graça é exatamente isso. Mesmo que você não mereça ser amado, Ele te ama de maneira incondicional e imensurável. Mesmo que você se afaste dele, que você recuse sua presença muitas vezes, que você se desvie por caminhos, o Senhor fica te esperando você voltar para casa. O Senhor fica esperando você retornar para a sua presença. Ele ainda assim quer relacionamento contigo. Ele ainda assim quer te dar uma segunda chance. Ele ainda assim, a graça dele ainda assim te alcança. Amém? Isso foi claro aqui, espero que tenha sido claro, porque Deus colocou no meu coração. E não acontece isso com a gente, não sei se isso já aconteceu com vocês. Às vezes a gente sente um peso tão grande no nosso coração, na nossa vida, que ao invés de a gente se aproximar de Deus, a gente se afasta por não se sentir digno de ser chamado de filho dele também. Às vezes a gente comete um erro e a gente não tem força nem para ir à igreja. Como é que eu vou na igreja? Olha o que eu estou fazendo, olha o que eu fiz. Né? Ou às vezes, até por acusações externas, o que tu está fazendo na igreja? Tu respondeu tua mãe, tu respondeu teu pai, tu brigou com a tua mulher, e aí tu fica, de repente, coloca aquilo na tua mente, no teu coração, de fato, né? Por que eu vou na igreja? Olha só como é que é minha vida. Mas o Senhor, Ele quer te alcançar. A graça do Senhor te dá esse presente, mesmo que você não mereça. E não existe nada que nós possamos fazer para merecer. A gente falou aqui sobre aquela dívida, né? O que essa pessoa merecia? Merecia ser condenada. Isso é o que merecia. Misericórdia é quando fiz esse de não prender. Tu merecia, mas esse de não prender. E a graça é aquilo que você não existe nada que você possa fazer para merecer, ainda assim você ganha. Que nós possamos se agarrar nessa graça do Senhor, que ela possa ser força para a gente continuar servindo a Ele, para a gente não pecar contra Ele, para que a gente possa querer ter uma vida de relacionamento. Tudo que o Senhor quer é relacionamento de pai e filho. Esse mesmo relacionamento que o Juliano está tendo ali com a filha dele, por exemplo, esse mesmo relacionamento que você tem com o seu pai, é o que Deus quer contigo. Ele quer proximidade, relacionamento. Que esse amor possa nos constranger a ponto de nós queremos viver para agradar a Ele. Nós possamos reconhecer o Senhor na nossa vida, reconhecer que nós já somos amados, Deus já espera por nós, a salvação está aí, nós já somos salvos. Nós não precisamos mais servi-lo por medo, que algo aconteça, podemos servi-lo com amor. O Senhor já te deu isso de graça. Tem um vídeo, essa música você já conhece com certeza, que é muito bonito e eu escutei ela lá em casa, e aí eu fiquei assistindo a semana inteira no carro. Ele deve estar com a vida assim, né? Não sei se esse vídeo está na mão aí. Eu vou pedir para soltar, se pagar as luzes, soltar esse vídeo. Vamos escutar essa música, a letra dessa música, para assistir atenção.